tarde à professora Daiane, aos senhores, como foi dito, professor Fábio, ao Dani. Aproveitar que eu falei o nome do Dani, lembrar que a CORC está com uma atividade muito importante, porque estamos sofrendo, né, diversas falas indecorosas na sociedade de que nós, funcionários públicos, não trabalhamos, que nós estamos aí, durante esse momento da pandemia, né, parados, o que não é verdade. Então, a CORC está fazendo um trabalho muito bom, que é divulgar nas mídias sociais, né, com imagens, com pequenas descrições que são, né, comuns dessas mídias, das atividades que docentes, agentes e discentes, né, fazem. Então, mostrando que o Unicentro está trabalhando durante esse período. Claro que não é da forma que nenhum de nós gostaríamos, né, que a gente queria estar dentro da sala de aula, dos nossos campos universitários, mas é o que nós podemos hoje. Então, desejar boa tarde à professora Wanda, à professora Karina, né, e obrigado. Acho que vamos, sem mais delongas, começarmos aqui a nossa conversa. Embora eu vou apresentar algumas lâminas aqui, eu acho que a ideia não é que seja meio que num rito de uma palestra, que possamos conversar todas as vezes que quiserem comentar, sugerir, questionar, né, para fazer realmente, para que realmente seja construtivo, como o professor Fábio falou, né, estamos vivendo um momento ímpar, talvez, na história da educação, um momento que nós precisamos nos reinventar e nos reinventar do dia para a noite, né? Existe um pesquisador espanhol, Francisco Mora, ele trabalha com a temática chamada neuroeducação, e ele relata muito bem no seu livro que nos últimos 100 anos, pelo menos, a educação é praticamente a mesma, com pequenas mudanças, né? E nós, do dia para a noite, como quem lembra, né, da sessão de 16 de março de 2020 do CEPCAD, da sessão conjunta, nós tivemos que nos reinventar. E então é um momento para que nós possamos conversar sobre essas nossas angústias, sobre nossas sugestões, melhorias para a nossa instituição, afinal é o nosso ganha-pão, né? E isso é importante. Então, né, fiquem à vontade para que a gente possa conversar e trocar essas ideias, né? Eu me sinto aqui muito privilegiado, mas também, né, uma responsabilidade grande para falar, né, para vocês e com vocês, porque realmente não é demagogia, é realmente onde a universidade funciona, né, a sua atividade fim são os departamentos pedagógicos, porque o nosso cliente, ou seja, os alunos, eles estão vinculados diretamente ao departamento pedagógico, né? E é o chefe de departamento, juntamente com o vice-chefe, já que nós não temos chefia e coordenação, é uma atividade conjunta no nosso modelo, é que fazem esse trabalho, né, de atuar junto aos nossos alunos. Então, é realmente extremamente importante, né, que a universidade valorize e valorize muito bem as chefias de departamento, né? A gente sabe que, infelizmente, a valorização monetária, né, ela não é a devida, tá? Mas então que pelo menos a gente possa valorizar de outra forma a chefia de departamento, né? E também, né, me sinto extremamente preocupado em falar, porque tem colegas, né, que têm bem mais experiência que eu, né, na universidade, já estiveram em pró-reitorias, que já estiveram em direções de setores, né? Mas vamos buscar conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou compartilhar aqui essa apresentação e como, né, acho que todo mundo já está aí bem calejado, né, quando a gente compartilha a apresentação,
né, acaba que não dá para ficar acompanhando muito o chat. Então, né, se tiver alguma sugestão, alguma coisa, por favor, abra o microfone sem problemas, interrompam e a gente vai conversando. Karina, Wanda também, por favor, né, fiquem à vontade para fazer as intervenções que julgarem necessárias. Então, a ideia hoje aqui, desse momento da Proplan, é falar um pouquinho da estrutura universitária, já que essa estrutura, em parte, né, faz parte do contexto da nossa pró-reitoria e, especificamente, da pró-reitoria de planejamento. Tá? Em relação à estrutura da universidade, né, nós temos essa estrutura, ela é dada pelo nosso estatuto, né, que vai compor a estrutura da universidade, e a regulamentação interna da universidade ela é dada pelo regimento geral. Então, é importante, né, depois, sem problemas, eu vejo com a Márcia como disponibilizar a apresentação, tá? Então, isso vai ficar disponível para todos nós. De modo geral, é importante conhecer esses dois documentos. Não são extensos esses dois documentos, né, nem o estatuto, nem o regimento, e o regimento 26 páginas, o estatuto 30 páginas, mais ou menos, e eles, né, que vão contar um pouco como que é a estrutura da nossa universidade, como que a universidade, né, ela funciona, né? Então, é interessante que a gente possa conhecer esses dois documentos. Especificamente no que, né, no tocante ao estatuto, no seu artigo 9º, ele faz a composição da universidade, em que ele diz que a Unicentro, então, ela é constituída, primeiro, por órgãos da administração superior, né, primeiro, são os órgãos deliberativos, são chamados conselhos superiores, né, que é o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Administração. Então, veja, nós trabalhamos num sistema colegiado, embora haja a figura do reitor, do vice-reitor, a maioria das decisões da instituição ela é tomada por órgãos colegiados. Então, muitas vezes, atribui-se à figura do reitor, à figura do vice-reitor, uma tomada de decisão. Algumas específicas, sim, são tomadas pela figura, né, desses dirigentes da instituição. Mas a maioria das decisões são decisões colegiadas, né? Nós vamos falar um pouquinho da composição desses conselhos, né? E vocês vão, para quem não conhece, vai ver que há uma representatividade, né, de todas as categorias envolvidas com a nossa instituição. E, né, o órgão executivo, aí sim, a reitoria, né, com a vice-reitoria e as pró-reitorias. Mas vejam, realmente, em primeiro lugar, né, o estatuto, ele apresenta os conselhos, ou seja, apresenta que a nossa instituição é uma instituição democrática, né, e que suas decisões são tomadas dessa forma. O reitor, né, com o vice-reitor, auxiliado pelas pró-reitorias, então eles têm a figura de executar, de fazer com que a universidade possa caminhar no sentido macro, né? Porque também não daria para que atividades específicas ficassem totalmente centralizadas. Posteriormente, tá? Ela fala dos órgãos da administração intermediária, né? Que novamente, né, órgãos colegiados, que é o Conselho Administrativo do Campus, né, muitas vezes chamado de CADCAM, e
os conselhos setoriais. Então, vejam, tanto no âmbito do campus universitário, né, nós temos 3 campi, campus Santa Cruz, campus CDTEC e campus Irati. Nesses 3 campi, as decisões elas são colegiadas, né? E também no âmbito dos setores. Por quê? Mesmo havendo a direção de setor e vice-direção de setor, existe o conselho setorial, que é composto, né, pelas chefias de departamentos, representantes de docentes, representantes discentes, pelos coordenadores dos programas de pós-graduação. Se eu não estou enganado, todos os setores pedagógicos da Unicentro possuem pelo menos um programa de pós-graduação, né? Alguns com mais de um programa, contando até às vezes com curso de mestrado e doutorado. Então, também a pós-graduação se faz presente aqui. E os executivos, né, a direção do campus universitário, a direção do setor pedagógico, né? E como está previsto no estatuto, no caso, né, existe a direção de campus avançado, né? Então, os campi avançados fazem parte da nossa organização, incluída no estatuto. Porém, por não ser um campus próprio, vamos dizer assim, da instituição, ele não possui, né, a autonomia de ter um setor organizado, né? Os cursos que são oferecidos nesse campus avançado, ele é lotado em um departamento pedagógico de um dos 3 campi, né, Santa Cruz, CDTEG ou Irati, e dessa forma não possui então setor e também não possui um conselho administrativo, porque nessa situação, né, a organização concentra-se toda na direção desse campus avançado. E as decisões são tomadas com base nos conselhos setoriais, né, dos cursos que estão alocados e a nível de CEP, CAD e COU, tá? Então, essa é uma nossa estrutura intermediária. E a chamada estrutura básica, né, que é onde realmente as coisas acontecem, que pegam pesado, estão né, o conselho, né, departamental e as chefias de departamento pedagógico, que é onde estão os senhores. Por que eu chamo muita atenção nisso? Como docente, eu já tive vamos dizer assim, um infortúnio de ouvir muitas vezes os chefes, né, o chefe e vice-chefe do meu departamento pedagógico, ser cobrado por várias ações, e ações que são do conselho. E o conselho departamental ele é formado por todos, né? Ele não é formado pelo chefe, pelo vice-chefe do departamento, ele é formado pelo chefe, pelo vice-chefe e pelos demais membros do departamento, que são os docentes e também os discentes que têm direito a assento nisso. Então, eu fico muito triste quando vejo isso, porque a chefia sendo cobrada por muitas vezes ações que não é do chefe. É uma ação que é de todos, né? O chefe de departamento, o vice-chefe de departamento, ele tem a função de operacionalizar ou de permitir a operacionalização do que é deliberado em nível do conselho departamental. Então, é importante, né, que os colegas entendam que na nossa estrutura, na forma como a Unicentro se encontra, por exemplo, com carência de agentes universitários, na maioria das vezes, né, com carência financeira, né, esse ano, por exemplo, estamos numa dificuldade financeira terrível, que o chefe carrega muitos pianos, e que esses pianos por si, né, já tomam muito dos seus afazeres, e que isso precisa ser dividido com os colegas.
né? Eu sei que vocês que estão aqui sabem muito melhor do que eu isso, né? Mas eu não posso deixar de comentar isso, porque é realmente algo que muitas vezes me incomoda ver os colegas encostarem na chefia e achar que a chefia tem que resolver tudo. Não, a chefia é um facilitador, mas a maior parte do trabalho ela tem que ser dividida e cada um tentar fazer a sua parte, né? Então, novamente, por quê, né? É o conselho departamental, é uma atividade colegiada que vai tomar as principais decisões dessa estrutura. E ainda, né, a gente tem os órgãos suplementares, que nós vamos falar um pouquinho depois, e aí os responsáveis são os dirigentes desses órgãos suplementares. Então, essa é a estrutura da administração da Unicentro, né? Então, os conselhos superiores, reitoria, vice-reitoria, né, e pró-reitorias, tá? Incluo nessa organização ali, foi uma falha minha, a chefia de gabinete, porque a chefia de gabinete é um preposto muito importante para fazer a ponte entre todos nós da comunidade universitária com a reitoria, né? Tanto pró-reitorias, direções de setor, chefias de departamento, porque muitas vezes, né, a reitoria tem uma agenda cheia. E quem pode ajudar, né, muitas vezes, acelerar as demandas que temos da reitoria é a chefia de gabinete, né, que hoje é a professora Roseli de Oliveira Machado, docente do Departamento de Administração de Santa Cruz. Então, muitas vezes nós temos um hábito no Unicentro, né, se eu não falar com o reitor, não vou resolver. Não, né, tentem, na medida do possível também, procurar a chefia de gabinete, porque a professora Roseli é uma pessoa muito dinâmica e ela tenta sempre ser bem célere nas demandas, né, e tentar resolver de forma mais rápida e o melhor possível. E sem contar, né, nas pró-reitorias, né, nós temos, então, pró-reitoria de administração, pró-reitoria de recursos humanos, pró-reitoria de ensino, pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, pró-reitoria de extensão e pró-reitoria de planejamento. Então, nós, né, eu tomo liberdade de falar em nome dos colegas, nós estamos, né, prontos, abertos para receber vocês, para tentarmos ajudar da melhor forma possível, tá? Se nós não conseguirmos ajudar naquele momento, nós vamos tentar de alguma forma, né? E para que seja o mais rápido, né? Solucionado as demandas de todos, tá? Vou falar um pouquinho então do Conselho Universitário. Então, ele é o órgão máximo da administração superior, tá? Olha a composição, né, do Conselho Universitário. Então, ele é formado pelo reitor, vice-reitor, os pró-reitores, diretores, aqui não vice, mas os diretores dos campi, diretores de setores, né, não vice, mas os diretores, um representante docente de cada setor, um representante discente de cada campus universitário, dois representantes dos agentes universitários de cada campus universitário e um representante da comunidade de cada cidade que abriga os campos universitários, ou seja, um representante da cidade de Irati e um representante da cidade de Guarapuava. Então, vejam, é um conselho grande em sua composição, né? Só setores somos 9, pró-reitores 6, né? Direção, campi universitários 3, né? Então veja, é um conselho grande. Então a reunião desse conselho, ordinalmente, ela se dá uma vez a cada semestre, né? Como consta no nosso estatuto. E esses 5, né? Atores aqui são membros natos, né, do Conselho Universitário. Ou, melhor dizendo, o cargo
que, né, essas pessoas ocupam lhes garantem uma cadeira no conselho universitário. Então, né, para que ocorra a representatividade de toda a administração superior e da administração intermediária executiva da instituição, né? Então, não há como dizer que uma demanda, né, que precisa passar pelo COU, que ela não foi apresentada, ou que não há como ter uma informação sobre uma deliberação do Conselho Universitário, porque, vejam só, de alguma forma vocês, né, ou qualquer pessoa envolvida na universidade, ela tem acesso, porque tem os seus representantes natos, né? Se eu não sei quem é o meu representante eleito, no caso aqui o docente de cada setor eleito, eu sei obrigatoriamente que o diretor de campus, o diretor de setor, pró-reitor, o vice-reitor e o reitor são membros obrigatórios desse conselho universitário. Então, essas pessoas aqui têm essa informação, né? Então, pontos para que a gente possa buscar certas informações sobre as decisões tomadas nesse conselho universitário. Então, olha só, muitas questões, né, que passam no dia a dia, né, dos departamentos, elas são definidas pelo conselho universitário. Então, criação, modificação, né, se vai suspender, se vai remanejar, extinguir um curso ou um órgão da instituição, é o conselho universitário que toma essa decisão, né? Deliberar sobre vagas, contratação de pessoal, seja pessoal de docente, seja pessoal agente universitário, né? A política universitária passa por aqui, né? O planejamento macro da universidade, ele, embora a gente vai falar que ele seja proposto pela Pró-Reitoria de Planejamento, mas quem delibera sobre ele é o Conselho Universitário, tá? Olha só, deliberar sobre o próprio estatuto e sobre o regimento geral da Unicentro, a proposta orçamentária que nós, né, encaminhamos ao governo do Estado e que é ou não ratificada pelo governo do Estado, é o COU que vai aprovar, né, homologar os títulos, é tanto que a sessão de colação de grau é uma sessão solene do Conselho Universitário, tá? Regulamentar os processos eleitorais. Então, veja, tudo que tem de mais relevante em nível de organização da nossa instituição é tomado pelo Conselho Universitário, tá? Então, é importante, né, a gente comentar isso um pouquinho, porque nem, né, todo mundo tem conhecimento disso, algumas pessoas estão pela primeira vez na chefia, então a gente aproveita por isso. O outro conselho é o Conselho de Administração, né, conhecido pela sigla CAD. Então, né, o CAD versa sobre questões administrativas e financeiras. Ele é composto, então, pelo reitor, vice-reitor, os pró-reitores, agora não são todos, olha, de administração e finanças. Hoje, a professora Eliane Orgos, do Departamento de Administração, de Santa Cruz, perdão, pelos pró-reitores, né, de planejamento, hoje eu estou ocupando nesse cargo, e o pró-reitor de recursos humanos, que o Robson, né, é o nosso pró-reitor. Mas, diretor, né, do campus universitário, diretores de campo universitário. Esses 4 aqui são membros natos do Conselho de Administração, porque são as atividades, né, que estão mais ligadas ou são mais afetas ao que tange, né, a administração e a parte financeira da universidade. Além disso, um representante docente de cada setor,
um representante discente de cada campus universitário e um representante dos agentes universitários de cada campus universitário. Né? O CAD já tem uma frequência de reuniões maior do que o conselho universitário. E o conselho de administração, então, ele se reúne uma vez por mês, tá? Ou extraordinariamente, se o presidente do conselho convocar. Tá? Então, o artigo 14 do Estatuto, né, ele fala sobre essa composição que nós mostramos. Competência, olha, todos os aspectos financeiros e administrativos. Tá? Então, veja, pessoal, né, contratação, folha, tudo isso passa pelo CAD, né? O início da tramitação da proposta orçamentária, tá? Deliberar sobre acordos da universidade, da Unicentro, né, com outras instituições públicas ou privadas. Então, veja, falou que a parte administrativa é o conselho de administração que vai estar, né, à frente das tomadas de decisão, tá? O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, tá? Então, ele vem no artigo 17º do Estatuto e ele é composto pelo reitor, vice-reitor, os pró-reitores de ensino, de pesquisa e pós-graduação, extensão e cultura, né? Porque é a temática dele, ensino, pesquisa e extensão. Mas os diretores de setores é um conselho que tem uma composição um pouco maior do que o CAD. Esses 4, então, são os membros natos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Né? Aí vem de um representante docente de cada setor, um representante dos agentes universitários de cada campus universitário, um representante discente de cada campus universitário. Né? Normalmente, as temáticas ligadas aos departamentos pedagógicos, né, são mais tratadas no CEP. Tá? Mas, como a chefia de departamento também é um órgão executivo, então eu friso isso, ela também tem ligação com o que acontece no CAD, com o conselho que nós falamos anteriormente. Ao CEP, então, né, trata-se as competências de, né, os currículos dos cursos de graduação, sequenciais, pós-graduação, né, a regulamentação das atividades de ensino, pesquisa e extensão, tá? Propor o COU, olha só, a criação, organização e extinção de novos cursos, e aí, no caso, ouvido o CAD, porque essa criação ou mesmo extinção de novos cursos, ela tem um aspecto que pode influenciar o administrativo, porque uma criação de curso, normalmente, ela demanda de um acréscimo de carga horária docente, um acréscimo de carga horária de agente universitário mesmo, que nós hoje não contamos com essa carga horária, mas, né, a proposição dela tem esse aspecto. Então, o CAD precisa ser ouvido por conta disso, tá? A regulamentação da oferta dos cursos de graduação, sequenciais, pós-graduação, extensão universitária, tá? Deliberar sobre, né, as normas relativas a pessoal e deliberar sobre a equivalência de títulos universitários e revalidação de diplomas. Então, tudo que se trata de ensino, pesquisa e extensão é ligado ao CEP, né? Então, como eu falei, talvez seja o que a gente acaba tendo como professor, né, como docente, mais contato, mais afinidade, porque a vida do docente ela está muito ligada às decisões que acontecem no CEP. Inclusive, o calendário universitário, né, é uma competência do CEP, foi uma falha não ter colocado ali. Então, em termos da administração, né, ela tem esse conjunto, né, de
de conselhos que vão ajudar e as pró-reitorias que vão ser, me perdoe a palavra, mas vão ser um auxiliar da reitoria no executivo da instituição, né? Então, só retomando aqui, hoje a professora Eliane Orbons, a professora Karina, né, que está conosco na sala, a professora Lucélia, do Departamento de Ciência da Computação do CERETEG, a professor Marcos Faria, do Departamento de Agronomia do CERETEG, né, o Robson Ferraz, e aqui eu, né, que sou do Departamento de Engenharia Florestal do campus de Irati. Tá? Então, são as pró-reitorias. Os setores pedagógicos, né, só para rememorarmos aqui, nós temos o setor de Ciências Agrárias Ambientais em Guarapuava, né, e o setor de Ciências Agrárias Ambientais em Irati, o setor de Ciências Exatas e Tecnológicas em Guarapuava, o setor de Ciências Humanas, Letras e Artes em Guarapuava, e o setor de Ciências Humanas, Letras e Artes em Irati, um setor de Ciências da Saúde em Guarapuava, um setor de Ciências da Saúde em Irati, um setor de Ciências Sociais Aplicadas em Guarapuava, um setor de Ciências Sociais Aplicadas em Irati. Né? Então, todos os departamentos pedagógicos estão inseridos, né, num desses setores. E, consecutivamente, os cursos de graduação, né, os programas estrito sensu de pós-graduação, né, também estão dentro de um desses setores aqui. Eu não sei se todos conhecem, mas em 2016 foi aprovado o regulamento, né, dos setores, e esse regulamento fala dos setores e dos departamentos pedagógicos, que é referente a vocês. Então, eu recomendo, né, está aqui o endereço, e no final, vai ter o meu e-mail e contato do WhatsApp no penúltimo slide. Aí vocês anotem, quem quiser, só me manda o contato que eu envio já o PDF para vocês desse regulamento. Né, eu já tenho ele baixado aqui, eu posso encaminhar tranquilamente pelo WhatsApp mesmo. Mas é importante que vocês possam ter o conhecimento desse regulamento para que vocês saibam o que são, né, as atribuições efetivas da chefia, da vice-chefia, da direção e vice-direção do setor, porque justamente, por exemplo, naquele exemplo que eu falei lá quando eu expliquei sobre o conselho departamental, muitos colegas, né, imputam no chefe e no vice-chefe algo que não é do chefe e do vice-chefe, né? Porque já é uma carga de trabalho elevada, né? Todos nós sabemos que às 20 horas, na verdade, faltam horas para que possa se executar o trabalho de chefia do departamento, né? Existem tantas pendências, tantas dificuldades que as 20 horas não são suficientes, são muito mais para compor, né, o nosso PAD do que realmente para trabalhar na chefia de departamento, tá? Mas, né, pela legislação é que nós temos, mas eu faço, então, uma ressalva para que vocês, para quem não conhece, possa conhecer. É muito importante, né, ter conhecimento dessa regulamentação, tá? Porque, embora, né, nós pecamos na universidade, porque existe no estatuto, né, a obrigação de ter também o regulamento das pró-reitorias, e nós não temos, nós estamos discutindo isso agora, né? Mas com, por exemplo, o regulamento do setor e dos departamentos, é possível muitas vezes você saber o que é função
da Proplan, dentro das necessidades do departamento, da Proem, da Propesp, da Proec, tá? Então, por isso que vale a pena vocês conhecerem esse regulamento dos setores, tá? Ainda nós temos as coordenadorias, né? Essas coordenadorias, então, elas também atuam auxiliando, né, a reitoria na administração da universidade. Então, nós temos a CORAI, né, que é a Coordenadoria de Apoio Estudante, a professora Maria Regiane Trincaus é hoje, né, a coordenadora, a Coordenadoria de Comunicação Social, CORC, que o Dani Nascimento é o coordenador, né, Coordenadoria de Convênios e Captação de Recursos, o Fábio Horst é o coordenador, né, o xará do nosso reitor. A Coordenadoria de Processo Seletivo Corpus, a Maria Aparecida é a coordenadora, né? É o órgão aqui que está ligado ao vestibular. A Coordenadoria de Tecnologia da Informação, a CORT, né? Que é quem nos salva quando a internet, o e-mail, a senha dá problema, né? O coordenador é o Edson Gardim. E a Procuradoria Jurídica, né? Opa, faltou um aqui, perdão, a PROCJUR, que hoje é o advogado Marcelo Roldão, que é o procurador da instituição, que é quem cuida de todos os aspectos de defesa da universidade, né? Não é do professor, não é do aluno, é do agente, é da universidade, né? A Procuradoria Jurídica. E ainda os órgãos suplementares, né? Agência de Inovação Tecnológica, editora, gráfica universitária, ouvidoria, auditoria interna, compliance, né? Porque agora com a lei da divulgação de dados, né? É necessário ter o compliance, o núcleo de educação à distância e a central de relações institucionais, inovação, empreendedorismo e empregabilidade, o CRI. Tá? Então aí nós temos a composição da nossa universidade. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então tá. Vamos lá, então. Então, vamos falar um pouquinho da Pró-Reitoria de Planejamento, tá? Então, a Proplan, né, como assim é conhecida, a Pró-Reitoria de Planejamento, ela fica aqui no segundo piso do campus Santa Cruz, do bloco A, né, esse bloco frontal aqui do campus Santa Cruz, né? Ela fica bem de frente para a sala dos conselhos, né? Para quem conhece aqui bem o campus, né? A sala onde que ocorrem as reuniões presenciais dos conselhos superiores, tá? Então, né? Assim que passar esse momento de isolamento social, ou para aqueles que, porventura, precisarem, né, vir aqui ao Campus Santa Cruz, que é onde fica a reitoria também, né, sintam-se à vontade para podermos fazer uma visita, serão muito bem-vindos aqui na Proplan, né, tomar um cafezinho com a gente, bater um papo, né, às vezes tem um cafezinho mineiro, mas às vezes também, né, o cafezinho mineiro acaba antes do fim do semestre e a gente vai com o do mercado mesmo, né? O professor Gabriel aí podia, né, ajudar a gente com cafezinho mineiro, mas o professor Gabriel lá do DEF, né? Mas realmente, ultimamente, ele anda praticando uma nova modalidade, né, meu amigo? Então, né, Gabriel, desculpa a brincadeira, mas, né, o convite está feito para que possam vir aqui na Proplan fazer uma visita. Então, veja, a Proplan, ela, embora o nome seja planejamento, a nossa Pró-Reitoria de Planejamento, ela tem, talvez, um diferencial em relação ao planejamento de outras universidades, porque ela não só planeja, mas ela executa também, né? Então, é um planejamento um pouco diferente, porque ele acaba cuidando de atividades envolvidas na execução, né, da universidade, né? Então, a missão, né, dela principal é o planejamento universitário,
que é dado pelo o nosso PDI, né? Que é, vou mostrar depois, esse documento, né? O Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, é a principal missão, a principal função do planejamento é trabalhar na elaboração, na construção, no acompanhamento desse plano de desenvolvimento institucional. Né? De modo que, se esse nosso trabalho aqui não for bem executado, esse PDI ele não vai servir ao que se propõe, que é o quê? Que é permitir que a universidade funcione nesse interstício que está aqui, por exemplo, no PD atual 2018-2022, né? De forma organizada, de forma planejada, em que a universidade possa se desenvolver sem que haja susto, sem que haja sobressaltos. Então, daí a importância, né, da pró-reitoria de planejamento na organização da universidade, tá? Ela, como eu disse, né, ela também atua na avaliação institucional, que é algo né, de execução. Ela trabalha, né, na questão dos planos diretores, né? Nós estamos trabalhando nesse ano de 2021 e no ano de 2020 para conseguirmos oferecer para os campi uma base para a construção de planos diretores, né? É uma carência que a Unicentro tem, e isso reflete muito na vida de todos nós, porque, por exemplo, conseguimos um recurso para construir. Onde vamos construir? Aí começa aquela discussão no CAD/CAM. Se já houvesse um plano diretor, nós já saberíamos isso de antemão, nós poderíamos tomar decisões de forma mais tranquila, né? Nós esperamos que até o fim dessa gestão, essa base para os planos diretores possam estar disponíveis para que os campi possam, né, definir as melhores estratégias desses planos diretores, tá? O PDI, que eu já comentei, volto depois a falar nele. O plano de expansão universitária, né, ou seja, novos campi universitários, campi avançados, novos cursos de graduação, pós-graduação, é matéria da Pró-Reitoria de Planejamento, né? No caso, junto com o PROEM, com o PROPESP, com o PROEC, com os departamentos, com os setores, né? Mas no âmbito geral da instituição, é uma atividade dessa Pró-Reitoria, né? Planos de planificação de custo dos cursos de graduação, de pós-graduação, tanto de custos de infraestrutura, quanto do custo de pessoal, do custo de material de consumo, faz parte das nossas atividades, né? Então, com metas nossas, né, avaliação institucional, né, a curto prazo, médio prazo, o desenvolvimento dos planos diretores, que eu já comentei, e do PDI, e a longo prazo, o desenvolvimento universitário, né, e dos projetos institucionais. Então, essa seria, resumidamente, né, o que é a função da Proplan dentro da organização da Unicentro. Tá? Alguma pergunta? Comentário? Então, vamos lá. Então, a Proplan, ela se organiza em, né, 4 diretorias. A diretoria de planejamento, a diretoria, que é a DIRPLAN, a diretoria de avaliação institucional, que é a DIRAI, a diretoria de desenvolvimento universitário, a DIRDUM, e a diretoria de engenharia, faltou um E aqui, perdão, e arquitetura, que é a DIREA, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessas diretorias, né? A DIRAI, né, que é a diretoria de avaliação institucional, é uma diretoria que tem bastante contato com as chefias de departamento, porque toda a condução, né, do processo de credenciamento, autorização, recredenciamento de curso,
é conduzida pela DIRAI. Claro que em conjunto com a PROEM, né, com os setores, com os departamentos. Mas, no âmbito institucional, é a DIRAI que faz, né, esse processo. Então, por exemplo, o ENAD é a DIRAI, né, na pessoa do seu diretor, o Ângelo Marafon, que conduz esse processo, né, que vai aos departamentos, tira as dúvidas das chefias, conversa com os alunos, né, orienta sobre alterações no modelo de prova, nos critérios, né, que são avaliados, se mudou, se não mudou, tá, nos índices que vão compor o CPC. Então, é importante, né, nesse intuito. Então, saber um pouquinho dessa atividade da DIRAI, tá? Outra atividade bem importante que acontece, que está, né, alocada na DIRAI aqui, que eu não ficar também delongando muito por conta do horário, é a questão da gestão do portal de transparência. Por que a questão da gestão do portal de transparência? Porque toda a nossa vida hoje, né, como docentes aqui da Unicentro, ela é disponibilizada no portal de transparência, né? Se você trabalhou esse mês, se você recebeu, quanto que você recebeu, são dados públicos. Então, a gestão desses dados, para que não haja inconsistência nesses dados, para que o Tribunal de Contas não puna a universidade, para que a Controladoria Geral do Estado não puna a universidade, então ela é feita pela DIRAI, né? E um outro dado é a elaboração do anuário estatístico. Por que o anuário estatístico é importante? Porque muitos dos dados que nós precisamos para acompanhar os nossos cursos, eles se encontram no anuário estatístico. Número de alunos, número de matriculados, dados de evasão. Então, esse anuário estatístico, que é também realizado pela DIRAI, ele é uma base, né, confiável, porque os dados são tirados da base da instituição, né, do liceu, por exemplo, para compor esse anuário, que permite com que o próprio chefe possa acompanhar numericamente o que está acontecendo no seu curso e, por vezes, confrontar com os dados que são ofertados pela a administração superior da universidade. Porque, por mais que a gente tome cuidado, por mais que a gente tente não errar, né? Somos humanos, não possuímos sistema, né? Na Unicentro tudo é feito no braço, então pode ser que ocorra um erro. Então é importante também o conhecimento desses dados para que tenham ciência do que está acontecendo, né, com o curso de cada um. Então, o anuário, normalmente ele é disponibilizado nesse endereço eletrônico aqui, né, dentro da página da Unicentro, e que é interessante conhecer e acompanhar, né, o que está acontecendo nisso. Vocês vão ver, não tem o anuário 2020. Não, por quê? Porque 2020 não terminou, né? Nós estamos trabalhando ainda, assim que terminar o ano de 2020, o ano letivo nosso, né, os dados vão estar disponíveis, para que possam ser consultados. Então, né, o Ângelo, né, o galã aqui, meu amigo Ângelo, que é o nosso diretor de... eu errei aqui, perdão, diretor de avaliação, tá? Nossa, eu eu pensei uma coisa e escrevi outra. Então, aqui tem o e-mail, né, da Pró-Reitoria, e esse é o ramal direto do Ângelo, né? Então, qualquer demanda pode ligar nesse ramal, né? Como nesse momento a gente está cumprindo, né, aquelas medidas de 50%
de atividade presencial, 50% de atividade teletrabalho, pode ser que num dado momento um diretor não esteja, mas o dia inteiro tem alguém na Proplan. Eu, pelo menos, eu estou o dia inteiro aqui, então se não tiver, a gente atende o telefone, anota o recado, repassa, tá? Vou passar o telefone, o ramal de cada um, mas se acontecer isso, pode ter certeza que serão comunicados. A DIRPLAN, Diretoria de Planejamento, tá? Ela vamos dizer assim, a diretoria mãe da pró-reitoria. Por quê? Né? Ela é a diretoria que, junto com a própria pró-reitoria, vai estar diretamente ligado ao planejamento institucional e, sobretudo, a principal função dela a elaboração e o acompanhamento do plano de desenvolvimento institucional. Né? Eu vou abrir um parênteses aqui. Nós temos, na nossa universidade, né, um hábito que não é muito salutar, que é de não acompanharmos o nosso PDI. Por que eu digo que ele não é muito salutar? E não estou dizendo que é um hábito, né, de uma ou de outra, de toda a comunidade universitária, da administração superior a os nossos discentes. Por que isso não é um bom hábito? Porque muitas vezes nós deixamos de realizar, né, coisas importantes para nossa vida na comunidade universitária porque nós não observamos o PDI. Muitas coisas que talvez são questionamentos atuais, eles já estão propostos a solução no PDI por colegas que fizeram proposição anteriormente. Então, a não observação do PDI, né, até o desconhecimento do PDI, tá, ele acaba não sendo bom para a rotina da universidade, para o dia a dia da universidade. Flávio. Oi. Oi. Desculpa, Oi. Agradeço. Desculpa incomodar, eu gostaria de fazer uma... Não, fica à vontade. Sentido. É que eu vejo assim que por várias vezes, tanto ano passado quanto no início desse ano, eu consultei algumas questões relacionadas ao PDI, mas eu vou fazer uma colocação no sentido assim, que muitas vezes, né, e eu vou dizer que inúmeras vezes que a gente consulta o nosso PDI, a gente esbarra principalmente na questão financeira, que na fala do reitor hoje, né, na reunião, foi uma questão que nós estamos passando por um problema financeiro, mas que não é só desse ano, ele nos acompanha há vários anos, e a gente vê que tanto o crescimento dos cursos, né, que são extensivamente cobrados, e a gente procura sempre fazer o máximo, a gente esbarra muito, mas muito mesmo na questão financeira. Então, eu sei que essa questão, né, da gente não consultar, ela pode ser realmente algo frequente em todas as dimensões, mas eu mesmo vou ser sincera, que eu já consultei várias vezes e muitas das questões a gente vê, mas isso daqui não dá porque não tem recurso. O ano passado mesmo a gente fez um levantamento do que foi proposto para o nosso departamento e muitas coisas esbarraram nessa questão financeira, né? Então, tem essa questão que também é bastante importante e significativa. Obrigada. Professora Patrícia, que isso, eu que agradeço. Professora Patrícia, eu concordo, mas te digo de um outro lado, muito das coisas também que foram propostas foram executadas pelos departamentos, né? E é importante nós fazermos esse levantamento e eu estou cobrando muito isso, esse acompanhamento, não é a avaliação, é o acompanhamento, né, do PDI do diretor de planejamento. Por quê? É, inclusive, uma forma da universidade se defender contra apontamentos incorretos que vêm do Estado para a universidade, né? Veja, a universidade, ela sempre que toca na questão financeira, ela é apontada como um crescente, um poço sem fundo, vamos dizer assim, de recursos,
e que a gente vê que não é verdade, né? Se nós pegarmos nos últimos 10 anos, o nosso orçamento de folha, ele até um certo momento ele teve crescimento, mas aí a gente percebe que quando, por exemplo, houve aquele momento do corte do TID dos agentes, do TID dos docentes colaboradores, ele cai, e cai substancialmente, né? E a partir daí ele só cai, porque a universidade ela só teve um crescimento de orçamento no ponto de vista salarial, e mesmo assim por questões de reposição inflacionária e de um mísero, vamos dizer assim, aumentozinho que foi concedido lá atrás. Mas fora isso, né, por exemplo, o orçamento de custeio, ele é sempre insuficiente, sempre necessário de suplementação. Então, realmente, isto é um limitante. Mas, no acompanhamento, naquele questionário, né, que foi passado ano passado, que os departamentos responderam, nós estamos trabalhando com ele, né, terminando de trabalhar para fazer a devolutiva, nós vamos departamento por departamento para fazer as devolutivas. É nítido que os departamentos trabalharam de forma, né, significativa no combate a problemas como evasão, problemas como ensino, né? Mesmo não tendo recurso, os departamentos trabalharam muito nisso. Então, tem esse lado que como eu falei, é importante, eu considero importante porque ele nos ajuda a mostrar que há uma gestão errada do governo do estado para com a Unicentro, mas ele mostra que, de forma alguma, a Unicentro ficou de braços cruzados, contando só com isso, que houve trabalho e muito trabalho, né? Talvez a dificuldade de ter um resultado melhor esbarra nessa falta de recurso que nós passamos. Então, o PDI, ele ajuda também nisso, né? É tanto que nós a gente tem avaliado, vendo as meta-ações que foram propostas, né? Os departamentos trabalharam muito em todas elas. O que não deu para ser feito realmente foi por que a professora Patrícia comentou, falta de recurso. Né? Tá? Então, é a realidade também. Então, por isso que eu digo que é importante a gente conhecer o PDI, né? Inclusive os nossos alunos terem contato com esse documento. Tá? E me permitam, né, a nossa ideia do PDI 2023, 2027 é que ele seja ainda mais participativo, que as questões venham sempre, né, que possível, dos departamentos, dos alunos, dos docentes, para a administração superior da universidade, para que seja realmente representativo da instituição, e não que seja da ideia de um ou de poucos, forçando para os demais. Então, a nossa ideia que a gente tem trabalhando no modelo do próximo PDI é que ele seja cada vez mais participativo, tá? Então, a DIRPLAN, né? Meu PDI, como eu já comentei, né? Depois vocês vão poder acessar, eu vou passar a apresentação. Hoje, né, o nosso diretor de planejamento é o professor Lisandro Pezzi, do Departamento de Geografia do CDTEC. Né? O professor Lisandro é uma pessoa, né, que, além de ter uma vontade muito grande de levar a universidade para frente, de trabalhar pela universidade, é um estudioso dessa área. Então, ele contribui muito, né, na construção do PDI e no acompanhamento do PDI atual, por ser uma pessoa que trabalha diretamente, né, na sua linha de pesquisa com essa questão de planejamento, né, no caso dele mais voltado para o planejamento de cidades, mas que ele transfere esse conhecimento para o planejamento da nossa universidade. Tá?
a diretoria de desenvolvimento universitário, tá? Então, ela trabalha com estudos de proposta de criação de cursos, de criação de campi, elaboração e revisão de plano de expansão institucional e apoia também de plano PDI. Então, vejo, todas as vezes que há uma alteração no projeto político-pedagógico do curso, que há uma alteração, né, em disciplinas, isso passa pela DIRDUM, por quê? Essa diretoria que avalia o impacto dessas alterações nas questões orçamentárias da instituição. Então, se necessita de acréscimo de hora, né, hora-aula, se necessita do acréscimo de colaborador, quero dizer aqui de agente universitário ou de docente, então, infraestrutura, isso passa pela DIRDU. Então, ela tem uma implicação muito grande na rotina dos departamentos, né? A diretora de desenvolvimento universitário, a professora Juliane Agnes, né, do Departamento de Secretariado Executivo do Campus Santa Cruz, né? Então, desculpa, aqui está o ramal dela, o nosso e-mail geral. Por que nós estamos passando um e-mail geral? Porque na Proplan nós temos o hábito de trabalharmos como equipe. Então, a gente discute, né, as demandas, as questões, né, no âmbito da pró-reitoria, e cada diretor, né, trabalha focado no que cabe à sua diretoria, mas sempre auxiliando o colega no que é possível, né? A DIREA, que é a Diretoria de Engenharia e Arquitetura, então, talvez a diretoria que eu tenho mais afinidade, porque eu fiquei por quase 4 anos como diretor de Engenharia e Arquitetura, né? Então, foi a porta de entrada para a Proplan que eu tive, foi a DIREA. Então, ela trabalha, né, com planejamento, ou seja, projetos para novas edificações, projetos para reforma, ampliação, tá? Projetos elétricos, hidráulicos, projetos de urbanização, tudo isso, né, pensou em obras, está envolvido a DIREA, tá? A DIREA, tá? Ela é uma diretoria que, à exceção do seu diretor, que é o Luiz Ratucci, né, já vou comentar um pouquinho, ela é composta exclusivamente por assessores que são pessoas que não têm vínculo, né, de estatutário com a instituição. E é uma diretoria que eu posso dizer para vocês que, mesmo tendo essa situação, a Unicentro tem a sorte de contar com pessoas que vestem a camisa da Unicentro. Porque era de se pensar, são assessores, eles não devem ligar muito. Não. Pessoas que, na maioria das vezes, trabalham até por períodos maiores do que aquilo que eles recebem e tentam, sim, né, fazer o melhor para a universidade. O problema é que a universidade cresceu muito, a Unicentro cresceu muito nos últimos anos, né? Basta ver que hoje nós temos 41 departamentos pedagógicos, né? Nós temos, se eu não estou enganado, 17 programas de pós-graduação, com, se não me engano, 6 programas contendo mestrado e doutorado, né? Então a universidade cresceu demais e todo esse crescimento exige um crescimento de infraestrutura que está ligado à DIREA. E, ao contrário, a DIREA, nos últimos anos, só teve decréscimo da sua equipe. Então, infelizmente, né, o trabalho da DIREA, ele é feito muitas vezes numa adrenalina muito grande, mas o pessoal tem dado conta. Eu não sei até quando, mas
Tem tentado. Vocês podem, né, também acompanhar o andamento das obras, né, saber quais foram as últimas obras, né, acessando a página. O pessoal documenta muito bem com fotos, né, com imagens, o que está sendo executado aqui nos nossos campi universitários, tá? Então, o Ratush, né, Luiz Carlos Ratush, é o diretor de Engenharia e Arquitetura, tá? Aqui, o ramal. E, por último, né, nossa última aquisição foi uma assessora, né, é uma professora do Estado, mas que está em disposição funcional para a universidade, que é a Loide Salache. A Loide, ela está vinculada à Proplan, tá? Justamente para tentar, né, ajudar a universidade, de modo geral, em algo que nós temos passado por uma situação muito complicada, que é na procura, né, dos nossos cursos, dos processos seletivos, seja no vestibular, no PAC, no SISU, né, e na questão da manutenção, ou seja, da redução da evasão na Unicentro. Esse é um problema que nós temos passado na instituição. Né? Alguém... Professor Flávio. Oi, Márcia. Oi, professor. Está quase concluindo, né, sua parte? Estou terminando. Ok. Mas dois minutinhos eu termino, tá? Ok, obrigada. Desculpa interromper. Não, Márcia, que é isso. Então, pessoal, daqui a pouco, né, alguns meses nós vamos, né, entrar em contato com os departamentos, nós vamos começar uma conversa com os departamentos, porque a gente está estudando algumas possibilidades, algumas ações que nós queremos discutir com os departamentos e ver a possibilidade, né, de implementarmos essas ações em conjunto com os departamentos. Então, nós temos já há algum tempinho trabalhado nessa linha para tentar, né, dar uma possibilidade a mais aos departamentos pedagógicos, que nós sabemos que é um momento complicado, né, esse momento que a gente vive em relação à procura dos nossos cursos e da evasão dos nossos alunos, tá? Então, aqui, eu deixo o meu contato, tá? O ramal aqui é o 1335. O meu número de WhatsApp é aqui, ó, 991173878. O meu e-mail é o fgarcia@unicentro.br. Tá? Eu vou passar para a Márcia essa apresentação, para quem quiser, e quem também desejar pode encaminhar uma mensagem no e-mail, no WhatsApp, e eu envio para vocês, que é para quem quiser essa apresentação. Eu agradeço muito, né, a paciência de vocês, por ouvir essa fala, né, e desejo um sucesso enorme na gestão de vocês, porque eu sei que se vocês tiverem, né, sucesso na gestão de vocês, a Unicentro vai ter sucesso. E é tudo que a gente quer que a Unicentro tenha sucesso, né, que os nossos alunos tenham sucesso, que os nossos docentes tenham sucesso, que a Unicentro tenha sucesso. Né? Então, agradeço muito a vocês e desejo sorte, né, sucesso, e o que precisar, a Pró-Reitoria de Planejamento está à disposição para tentar ajudá-los, tá? Obrigado, Márcia. Eu encerro por aqui, né? Tá? Ok, professor. Agradecemos de coração, sempre pronto, né? Quando a gente chama para a integração, chama para o programa das rotinas, né? Então, a Proplan está sempre à disposição. Agradecemos. Entrego um abraço para a sua equipe também. Tá, joia. Obrigado a vocês, Márcia. Muito obrigada.